Literacia familiar, grosso modo, é o conjunto de experiências, práticas, conhecimentos, né, habilidades, né, relacionados ao desenvolvimento da linguagem oral, à leitura e à escrita, que são cultivados pelos pais no ambiente familiar. Então, todas as práticas que favorecem o que nós chamamos de a aquisição dos facilitadores para a alfabetização. Qual que é a característica dessa Política Nacional de Alfabetização, que nós chamamos aqui de PNA? A característica é que nós inserimos na elaboração desse decreto, consideramos, melhor dizendo, as evidências científicas, ou seja, aquilo que há de mais atual em matéria de alfabetização no Brasil e no mundo. A estratégia da Secretaria. Nós estamos atacando em várias frentes, tá? Então, primeiro, valorizar a primeira infância. Há pesquisas que mostram que aquelas crianças que aos 2 anos, né, se beneficiaram das práticas de leitura dialogada, aos 4 atingem níveis de linguagem mais elevados e aos 6 aprendem a ler com mais facilidade. Então, essas correlações existem, tá? Então, por isso a nossa ênfase na primeira infância. Vamos achar meu entrevistado, Carlos Nadalim. Achei. Secretário de Alfabetização do MEC, que vai explicar para a gente o que é literacia, que eu chamei a primeira vez que eu falei essa palavra de literácia, porque achei que era assim que se pronunciava. Então agora eu vou aprender o que é literacia. Como vai você? Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite. Tudo bem, Nadalim? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui prontos para conversar sobre esse trabalho de alfabetização e sobre a literacia e tudo mais. É literacia mesmo? É essa a palavra. A Política Nacional de Alfabetização cravou, né, esse conceito. Quero muito saber como é que é esse conceito, porque já errei. A primeira vez que eu falei literácia. Aí o Duda me falou que era literacia, agora aprendi. Mas me explica o conceito. Então, Leda, primeiro quero agradecer pelo convite. Hoje é um dia muito especial para a Secretaria de Alfabetização, porque lançamos hoje alguns materiais no âmbito do programa Conta Pra Mim, né? Um programa que tem como objetivo a ampla promoção de práticas de literacia familiar. Então, o que é a literacia familiar? Literacia familiar, grosso modo, é o conjunto de experiências, práticas, conhecimentos, né, habilidades, né, relacionados ao desenvolvimento da linguagem oral, à leitura e à escrita, que são cultivados pelos pais no ambiente familiar. Então, todas as práticas que favorecem o que nós chamamos de a aquisição dos facilitadores para a alfabetização. Então, o universo da literacia familiar é muito amplo. Nós lançamos o programa Conta Pra Mim no início de dezembro do ano passado, dia 5 de dezembro de 2019. Né? Esse programa, ele decorre da Política Nacional de Alfabetização. Né? Para quem não conhece o histórico da Secretaria de Alfabetização, eu vou retomar, Leda, essa questão da literacia depois, tá? Eu só quero fazer um histórico para localizar aqui os telespectadores, para que todos entendam, né, essa trajetória da Secretaria de Alfabetização. É uma secretaria que foi criada pelo governo Bolsonaro. Eu participei do período de transição no fim de 2018. Né? Inclusive, hoje, eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que participou da equipe de transição, né? E depois passou a integrar a Secretaria de Alfabetização e também teve sua participação no desenho do programa Conta Pra Mim. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. E então, em dezembro, o Eduardo, que está aqui ao meu lado, me envia uma mensagem pedindo a estrutura da Secretaria de Alfabetização. Uma secretaria que, como eu disse, foi criada por este governo. Em 2018. Isso em 2018, né, durante a transição.
Aí eu estava em Londrina, tinha acabado de comemorar meu aniversário, né, dia 11 de dezembro, e aí comecei ali com a equipe que eu tinha montado a elaborar a estrutura dessa secretaria de alfabetização, e aí em 2019, por meio de um decreto que estrutura o Ministério da Educação, a secretaria ganhou vida, né? Então, no início de 2019, nós recebemos uma missão da Casa Civil para o Ministério, né? Precisava dizer quais seriam as prioridades dos 100 primeiros dias de governo no âmbito da educação. E o Ministério, então, escolhe a alfabetização como prioridade para os 100 primeiros dias. E, ao longo de meses, num grupo de trabalho, nós começamos as discussões para a elaboração de uma política nacional de alfabetização. E essa política ela foi instituída por meio de decreto presidencial, no dia 11 de abril, né, o presidente da República. Então, lança esse decreto. No site do Ministério da Educação, há o caderno que apresenta a Política Nacional de Alfabetização. A política... Leda, o que ela é na prática, essa Política Nacional de Alfabetização? Isso, então vamos lá. Essa pergunta é fundamental, porque no início dos nossos trabalhos, muitos confundiram a política com ações e programas, ou seja, com as estratégias de implementação. A política ela é uma espécie de bússola que orienta as ações do Ministério da Educação, no caso, né, no tocante à alfabetização, literacia e numeracia, matemática básica, tá? Então, há aqui diretrizes, princípios, o público-alvo, né? E, então, é uma espécie de carta de intenções, com um objetivo muito amplo, né? Nós temos aqui desde a alfabetização de crianças, a de jovens e adultos, né? A valorização dos professores alfabetizadores, a inserção da família, né? Do papel da família no processo de alfabetização. Isso é um destaque, né, na Política Nacional de Alfabetização, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Conta Pra Mim e vai entender que é um programa decorrente da política. Então, a política é uma bússola que orienta o Ministério da Educação no tocante à alfabetização, literacia e numeracia. Então, logo em seguida, começamos a implementação da política. Então, uma política de Estado, ela deve transcender governos. Espero que, né, nesta gestão consigamos implementar boa parte da política e que no próximo governo a implementação da política continue, não é? Porque ela é uma política bastante ousada. E qual que é a característica dessa Política Nacional de Alfabetização, que nós chamamos aqui de PNA, né? Todo mundo aqui em Brasília fala PNA, PNA, PNA. A característica é que nós inserimos na elaboração desse decreto, consideramos, melhor dizendo, as evidências científicas, ou seja, aquilo que há de mais atual em matéria de alfabetização no Brasil e no mundo. Então, considerar o estado da arte da alfabetização, as evidências científicas, na elaboração de políticas públicas, é o melhor caminho, não é? É o caminho que foi seguido por outros países que obtiveram sucesso no ensino da leitura e da escrita. Tá? Mas isso se dá como na vida real? Então, na vida real, quais foram as primeiras ações de implementação dessa política, que leva em consideração as evidências científicas? Primeira ação foi a adesão ao PIRLS. O PIRLS é uma espécie de PISA da leitura para crianças do ensino fundamental 1. Tá? Então, veja, o Brasil é signatário da IEA, que é a cooperativa responsável por esse estudo internacional de literacia de leitura. Daqui a pouco eu vou ter de definir literacia de leitura e retomar mais adiante a expressão literacia familiar, tá? Então hoje nós vamos falar muito sobre literacia, ok? Então veja, voltando, o PIRLS é um estudo internacional, né, que afere a capacidade de leitura de crianças entre 9 e 10 anos, ou seja, de crianças que estão no 4º ano do ensino fundamental. Por quê? Crianças já alfabetizadas, então. Já alfabetizadas. E aí você faz uma distinção importantíssima. Uma coisa é a alfabetização, que a Política Nacional de Alfabetização destaca que deve ser priorizada no 1º ano. Outra coisa é a consolidação dos processos de aprendizagem da leitura.
Então, o Pearls, ele afere a capacidade de leitura do aluno no 4º ano do ensino fundamental. Por quê? Essa cooperativa, essa entidade entende que neste momento as crianças precisam consolidar a aprendizagem da leitura. Ou seja, primeiro você aprende a ler para depois ler para aprender. Então, até já puxei a orelha de algumas alas do movimento conservador, né, que dão muito destaque aos conteúdos que são inadequados e circulam em materiais didáticos. Isso é realmente algo que deve ser debatido. Porém, no Brasil, nós temos hoje os seguintes resultados. Nas 2 últimas edições da Avaliação Nacional de Alfabetização, né, 55% dos alunos, no fim do 3º ano do ensino fundamental, têm conhecimento insuficiente em leitura. Isso significa que nossas crianças não estão conseguindo ler, certo? A Ana tem uma escala de... por tabela não vão aprender, porque se a tese é aprender a ler e ler para aprender, se você não consegue ler, você não consegue aprender, então a gente não vai sair do lugar. Exatamente. Se a gente não mudar essa equação. Exato. Então, veja, o governo acerta ao criar uma secretaria de alfabetização. Ele dá à alfabetização o status de secretaria, porque entende que primeiro precisamos consolidar a aprendizagem da leitura. E depois discutiremos, então, paralelamente, não estou aqui desconsiderando essa problemática, né, dos conteúdos inadequados que circulam em materiais didáticos no Brasil, realmente, para crianças pequenas. Nós conhecemos várias dessas polêmicas. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o que lançamos hoje, os materiais que lançamos hoje, e a diferença é gritante, você vai perceber, tá? Mas o fato é que nossas crianças não estão aprendendo a ler. E o problema é que o fracasso na aprendizagem da leitura no fim do 1º ano, há várias pesquisas que mostram que a probabilidade de 90% dessas crianças que não aprenderam a ler no 1º ano continuarem com dificuldades no 3º e 4º ano, né? A probabilidade é de 90%. Tá? E de insucesso escolar é... E como é que você vai conseguir reverter isso? Então veja, nós aderimos primeiro ao Pearls, uma das ações de implementação da política. Por quê? Por meio desse estudo, nós teremos um diagnóstico da situação, né, de nossos alunos no fim do 4º ano, para sabermos se estão aprendendo a ler, ok? O que outros países fizeram com esses resultados? Né? Calibraram suas políticas públicas. Então, veja, o Pearls ele é um estudo muito interessante que parte de uma definição de literacia de leitura. Esse estudo, só um detalhe, será aplicado no próximo ano. Seria neste, mas em função da pandemia, foi suspensa a avaliação, tá? Então, o que acontece? O Pearls parte de uma definição de literacia de leitura. O que é a literacia de leitura para esse estudo? É a capacidade de usar e compreender formas, não é? Formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. Então, nós estamos aqui diante de 2 finalidades de leitura. A primeira, que afere a capacidade do leitor de compreender e interpretar o texto informativo, ou a capacidade de compreender as obras ficcionais, as narrativas ficcionais. O Pearls afere a experiência literária das crianças. E é engraçado, na última avaliação, são 2 os textos ficcionais e 1 narrativo. Por quê? Há vários estudos que mostram que as crianças que são submetidas, né, à escuta de narrativas ficcionais e à leitura de textos ficcionais têm um desempenho em compreensão textual superior à daquelas que leem textos, por exemplo, quadrinhos, textos de revistas e assim por diante. Isso são dados dos questionários do PISA e do Pearls. Se a gente fizer uma simplificação, assim, só para ficar mais claro para todos, se o pai, a mãe, a tia, a avó, sei lá quem, ler para a criança e incentivar a criança a ler, ela será uma criança mais dada à leitura, ela aprenderá melhor, ela lerá melhor, ela compreenderá melhor, porque hoje em dia há uma dificuldade de compreensão, né, do texto escrito, que a gente vê nas redes sociais, vê no Twitter, no Instagram, gritantemente, a pessoa não entendeu o que ela leu.
Exato. É quase um analfabeto funcional nesse sentido, né? Então, Então a gente veja, estaria lá combatendo agora, plantando agora para colher depois, é isso? exatamente. E essa é a finalidade do programa Conta para mim. Então, veja, quando falamos em compreensão textual, nós temos de nos lembrar da seguinte fórmula. Isso está no relatório da Câmara, tá? Se chama Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Compreensão em leitura é igual a identificação automática de palavras vezes compreensão auditiva. E nós desconsideramos isso. Quando lemos um texto, nós estamos resgatando um episódio de fala, que pode ser uma fala interna do autor ali que redigiu o livro ou externa. Então, você se porta ao ler como um ouvinte. É nesse sentido que, para formarmos bons leitores, nós precisamos antes formarmos bons ouvintes, bons compreendedores da linguagem oral. E isso tem que acontecer lá na primeira infância, lá na educação infantil, certo? E também no seio familiar. Então, há várias estratégias que melhoram a compreensão, né, auditiva das crianças. E isso terá impacto na compreensão textual. Há vários testes internacionais que provam isso. Em Portugal, por exemplo, as crianças no segundo ano, antes de lerem um texto, né, na avaliação, elas ouvem um áudio e depois são submetidas a questões relativas ao que ouviram. Então, veja, essas crianças que fracassam, né, em tarefas de compreensão auditiva, com certeza vão ter um desempenho baixo em compreensão textual. Tá? São várias as evidências nesse sentido. Então, veja, o programa Conta para mim é um programa que promove as práticas de literacia familiar no guia que nós publicamos no site do Ministério da Educação, que é este aqui. Está disponível a todos gratuitamente. Não é? E aqui eu estou... As pessoas podem baixar, entra no Sim. site e baixam? É só entrar no site. Professores, os pais, interessa pais e professores. Para pais, professores. Tá. Durante a pandemia, os professores da educação infantil estão utilizando muito os conteúdos do Conta para mim. Não é? Então, o Eduardo está aqui ao meu lado. Eu fiquei responsável pela revisão de conteúdo e o Eduardo fez a pesquisa e redação aqui do material. Ele vai ficar se segurando aqui para falar mais do que eu sobre, mas eu vou resumir. O guia, ele contempla 6 estratégias de literacia familiar. Então, muitas pessoas acreditam, Leda, que a literacia familiar se resume à leitura em voz alta, né? Ao que nós chamamos de leitura partilhada. O adulto que sabe ler partilha uma história com a criança que ainda não se apropriou do sistema de escrita, ok? Muito bem, essa é uma estratégia poderosíssima para ampliar o vocabulário das crianças, aumentar o desenvolvimento linguístico delas, porém há outras, como a interação verbal. Há várias estratégias de interação verbal no guia. Nós precisamos conversar diariamente com nossos filhos, não é? Nós precisamos dirigir a nossa fala às crianças. Isso é algo importante. Uma vez, acho que meu filho tinha 2 ou 3 anos, e aí ele começou a bater na minha perna, não é? A gritar. Eu tinha recebido visitas em casa. E aí a impressão que ele transmitia era de que era uma criança muito mal educada. Né? Eu falei, mas não é possível esse fenômeno, esse menino, né, quando está aqui comigo e com a mãe, se comporta da forma como esperamos, ao recebermos visitas, ele fica assim. Aí eu fui estudar um pouco mais o assunto, porque eu sei do impacto, da influência do ambiente sobre comportamento infantil. E aí eu descobri pesquisas que mostram que as crianças pequenas, quando agem assim, no fundo elas estão querendo dizer o quê? Você pode direcionar sua fala a mim, porque quando você conversa com seus amigos, né, o vocabulário é outro, é um vocabulário que eu não domino, a extensão das frases também são tais que eu não consigo compreender o que vocês dizem. Então, você pode falar comigo, você pode direcionar sua fala a mim. É isso que a criança quer nos transmitir com aquela birra, certo? Então, há várias estratégias de interação verbal. Você percebe com a sua neta, não é? Que às vezes as crianças falam de forma compactada. Não é? Ela fala água, mas no fundo quer dizer, né? Você pode encher o copo de água para mim? Não é? E aí que o adulto entra em cena, modelando a fala da criança, expandindo, né, a fala da criança, por meio de estratégias de modelagem de linguagem e outras estratégias de interação verbal. Então, interação verbal é uma estratégia de literacia familiar que está aí à disposição de todos.
né, aos letrados e não letrados. A leitura dialogada é aquela prática da leitura em voz alta, na qual você, antes, durante e depois da leitura, interage com a criança, conversa com a criança, fazendo perguntas, explorando as narrativas, estabelecendo conexões com fatos que não estão no texto, né, com experiências que a criança carrega. Então, há várias estratégias nesse sentido. Uma coisa é a criança ouvir histórias, tá, passivamente. Outra coisa é você colocá-la na posição de leitora, não é? Por meio de perguntas e indagações. Isso tudo contribui para o desenvolvimento linguístico dos pequenos, para a compreensão oral e assim por diante. E aí há outras estratégias, motivação, atividades diversas, incluindo a música, não é? Hoje nós sabemos as conexões entre a educação musical e a aquisição da consciência fonológica, há várias pesquisas nesse sentido. Então, essas estratégias estão no guia, mas também há, no site do Ministério da Educação, uma série de 40 vídeos que traduzem essas estratégias, não é? Com exemplos, demonstrações. Isso tudo foi disponibilizado no fim do ano passado, no âmbito do Conta Pra Mim. Mas daí Isso tudo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante. Isso Sim. tudo foi disponibilizado, mas foi contado para os professores, foi contado para as pessoas de que forma? Porque eu acho que um erro possível nessa estratégia, um erro que tem que ser evitado a qualquer custo, é não divulgar isso, Claro, claro. não é? Então, Qual é a estratégia, assim, para todo mundo ficar sabendo? Porque é claro que as professoras e as mães que estão em casa agora, passando sufoco, passaram esses meses todos aí, né, tendo que se dividir entre ser profissional, ser mãe, ser dona de casa, ser mais não sei o quê, ser professora também, podem usar muito esse material, né? Pode ajudar sim. muito. Então, o programa Conta Pra Mim, ele precisa muito da publicidade, né? Nós queremos imitar outras campanhas que circularam pelo Brasil, né? Como, por exemplo, todo mundo se lembra do Zé Gotinha, né? Sim. Então, o Tito, que está aqui... Cadê o Tito? Ali o Tito. O Tito é o nosso mascote, né? O mascote do programa Conta Pra Mim, né? Simpático Eu estou mostrando o Tito, ele é bem fofinho, né? É. Muitos comparam o Tito comigo, mas realmente não tem nada a ver. Mas, veja, nós lançamos no ano passado uma campanha nacional, que foi veiculada por vários canais, TV aberta, tá? Do Conta Pra Mim, né? Nessa campanha, aparece uma criança que em casa está aguardando a chegada do pai, e o pai abre a porta e a primeira coisa que a criança diz ao pai é: conta pra mim, entregando um livro ao pai. E em seguida aparecem várias cenas, não é? Com demonstrações de práticas de literacia familiar, né? E aí no fim do vídeo vem lá a chamada para que todos acessem o site do Ministério da Educação e baixem o guia e assistam aos vídeos, tá? Então essa campanha foi lançada no fim do ano passado. Durante a pandemia, nós reativamos essa campanha, entendendo que os pais precisavam, né, receber essas estratégias justamente neste período. E amanhã, Leda, estou falando aqui, dando um furo, amanhã lançaremos a segunda campanha, chamando agora a atenção dos pais para os novos materiais que estão disponíveis no novo site do Conta Pra Mim, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar aqui para você. Muito bom. Porque é muito importante isso, né? Você acredita que a escola ensina e que a família educa? Como é que é a sua posição? Porque o que a gente conhece de você talvez seja injusto, porque na saída do ministro Weintraub, as emissoras de TV passavam o dia inteiro após fazendo uma bolsa de ministros, né? Sim. Uma bolsa de apostas. E você estava nessas apostas como provável ministro da Educação. E todo tempo é um ideólogo, ele é aluno do Olavo de Carvalho, o seu currículo nunca era divulgado, né? Então a gente não sabia do que você estudou, do que você se propõe, do que você é um técnico, né? Pelo que eu estou entendendo. Acho que até demais, porque o pessoal fala: Carlos, traduza.
Então, assim... eu acho que isso é importante, traduzir é muito importante. Por isso que eu É, estou toda hora te interrompendo e sim, tentando te claro. buscar para a tradução. Isso. Mas você é um Então, técnico. Você sempre lidou com sim. educação? Oi? Você sempre lidou com educação? Depois de minha graduação em Direito, eu termino o curso de Direito e começo a me aventurar no âmbito da educação. Eu venho de uma família, né, na qual minha mãe atuou durante anos na rede pública de ensino como diretora, coordenadora. Minha irmã também atuou como coordenadora, atua até hoje. Meu pai é um policial aposentado, então eu cresci, melhor dizendo, nesse ambiente. E depois eu comecei a lecionar na universidade. Eu ministrava aulas nos cursos de Direito, Pedagogia, Educação Física, Administração, e também atuava, eu não sei se você sabe, mas eu dava aulas de violão e guitarra, durante anos. Né? Olha! A música é minha paixão. Os vídeos mais polêmicos na internet que eu divulguei são vídeos em que eu apareço tocando guitarra, heavy metal, né? Então, se você quiser alguma polêmica, é só procurar esses vídeos. Mas, então, eu tocava, lecionava, cheguei até a fazer estágio numa orquestra sinfônica, tocava viola de arco, é um violino um pouquinho maior. E aí, fiz um mestrado em educação e meu irmão sofreu um acidente de moto, né? Gravíssimo, gravíssimo. E foi uma questão realmente familiar, né? O que me levou a assumir a coordenação da escola de minha mãe, né? Então, eu saí da universidade e comecei a atuar numa escola que ia da educação infantil ao ensino fundamental 1. E foi ali que eu comecei a conhecer o potencial de crianças pequenas, né? Então, minha história começa ali. Depois eu ganhei muita repercussão na internet, né? Num blog no qual eu auxiliava pais que queriam alfabetizar os filhos em casa, mas ao mesmo tempo, o que acontecia? Os professores eles foram atraídos pelo blog, né? Porque eu ali transmitia sempre conteúdos muito práticos, né? Não falava tão difícil como agora, tá? Então, sempre lendo as pesquisas científicas e tentando traduzir tudo aquilo para o público em geral, não é? Eu, por exemplo, não usava a expressão literacia familiar na época, né? Eu dava exemplos, né, de como colocar em prática a literacia familiar. Então, esse trabalho ganhou muita repercussão na internet, e aí eu recebi o prêmio, que foi concedido pela Câmara, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, o prêmio Darcy Ribeiro. Ganhei em 2018, em 2016 fui indicado, fiquei entre os 10, não ganhei, mas em 2018 fui agraciado. Então, lancei 2 livros, né, também, que são brilhantes, com artistas, né, renomados, nos quais eu mesclo ali, né, música, os jogos de linguagem e atividades motoras. Então, é a brincadeira associada ao canto e a aprendizagem da leitura e da escrita. Tudo isso com base científica, em evidências científicas. Então, assim, depois, no MEC, vem a criação da Secretaria de Alfabetização, né? Eu participei da estruturação dessa secretaria. Uma das exigências que eu fiz, a criação de uma diretoria de alfabetização baseada em evidências. Então, eu já começo, né, mostrando minha bandeira. Nós vamos... tudo aqui na secretaria vai passar pelo crivo das evidências científicas. Em seguida, lançamos uma política nacional de alfabetização. Aderimos ao PEARLS. Pela primeira vez, o Brasil vai participar desse estudo internacional, tá? Um detalhe importante, o Brasil é signatário da IEA desde 1997, e só agora vai participar desse estudo, tá certo? Muito bem. Em seguida, nós lançamos a CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências. Convocamos mais de 50 especialistas nacionais e estrangeiros, que durante 4 dias debateram temas relacionados à numeracia, literacia, alfabetização, currículo, formação de professores, etc. E o produto disso será um relatório nacional de alfabetização baseado em evidências. E o produto depois vem disso, conta para mim. O produto disso vai ser disponibilizado também para os professores? Sim, nós vamos disponibilizar no site do Ministério da Educação, vamos apresentar o relatório, seguindo o que aconteceu em outros países. Primeiro,
você convoca os especialistas, eles apresentam o estado da arte, a partir do estado da arte você elabora políticas públicas, para que essas políticas não sejam fundamentadas em achismos. Né? Então, é o que eu sempre digo, deixemos as evidências anedóticas de lado e consideremos as evidências científicas, certo? Então, veja, eu não estou aqui, se isso é ala ideológica, né? Então, se levar em consideração as evidências científicas na construção de políticas públicas é a expressão da ala ideológica, então eu sou membro da ala ideológica, certo? Nós estamos num período de pandemia e no âmbito da saúde a disputa científica é acirradíssima, não é verdade? É verdade. Lockdown, não. Isolamento. Tudo em nome da ciência. Né? Agora, na educação, não. Na educação, quando você propõe, tá bom, você é de esquerda, você é centro, direita, então vamos nos reunir aqui e levar em consideração as evidências para a construção de políticas públicas educacionais. Por que que não? Por que que não pode? Por que que isso é ala ideológica? Então, uma coisa é a minha biografia, outra coisa é o cargo que ocupo no Ministério da Educação e a minha atuação é limitada. Eu tenho de seguir ali as competências regimentais estabelecidas, né, em um decreto, por um decreto. Então, eu não tenho essa atuação plena como o pessoal pinta. Né? Parece que você aqui no Ministério da Educação assina documentos e no outro dia todas as escolas do Brasil estão lá implementando aquilo que você assinou. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas como é que você pretende virar o jogo aí? Porque você quer virar o jogo nisso. Você tem que implantar a literacia em todos os lugares, o Conta Pra Mim em todos os lugares, né? Já começamos a virar o jogo. Já começamos. Porque nós lançamos o Conta Pra Mim, que é um programa de práticas de literacia familiar, e agora eu vou traduzir tudo isso com uma imagem. Então aqui, ó. Isso aqui é um modelo de cordas, tá? Então, você tem vários fios que se entrelaçam para formar um futuro leitor. Ok? Então, de um lado, você tem o conhecimento da linguagem. Então, na primeira infância, a criança precisa adquirir, né, o conhecimento prévio, vocabulário e tudo que está aqui. Ok? Isso aqui é contemplado pelo Conta Pra Mim, tá? Por meio dessas práticas de literacia familiar. E nós estamos preocupados com as crianças vulneráveis. Já assinamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania para que, no âmbito do Criança Feliz, as crianças em situação de vulnerabilidade social, vamos começar com uma parcela dessas crianças, né, recebam os kits de literacia familiar. Porque você poderia me fazer essa pergunta: como é que esses pais vão entrar no site do MEC, baixar livros, imprimi-los, etc. Nós vamos enviar esses kits e os visitadores vão transmitir as orientações para essas famílias colocarem em prática, né, a literacia familiar. Tá? Então, isso aqui é o Conta Pra Mim, preparando as crianças para a alfabetização. E aqui? Aqui é o reconhecimento de palavras. Estamos no universo da alfabetização formal. E aqui é o âmbito do programa Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar, que tem 10 ações, eu não vou destacar todas, tá? Porque o nosso foco hoje é o Conta Pra Mim, mas tem uma ação lá, Leda, que é a formação prática de professores alfabetizadores. Há uma versão online desse curso no site do Ministério da Educação. E em poucos meses, nós superamos todos os cursos do Ministério da Educação. Nós temos hoje, nessa formação, mais de 250 mil inscritos e quase 3 milhões de acessos. Isso significa que tínhamos uma demanda reprimida, tá? Porque no site, no AvaMec, que é o portal que hospeda os cursos do Ministério da Educação, deste governo e de outros, né, há mais de 60 cursos, se não me engano. E em poucos meses nós superamos todos. O segundo colocado tem 60 mil inscritos. Tá? Então, o curso foi bem recebido pelos professores, tá certo? E nós estamos agora no processo de implementação do Tempo de Aprender para que os recursos cheguem, não só assistência técnica, mas financeira cheguem, né? Que a assistência técnica e financeira chegue às redes de ensino. Então, esse é outro programa do Ministério da Educação que está fazendo muito sucesso. Então, em pouco tempo nós lançamos muita coisa. E hoje, né, para comemorarmos o Dia Nacional, né,
da educação infantil, nós lançamos no âmbito do Conta Pra Mim, a coleção Conta Pra Mim. Porque lá no guia diz que temos de ler em voz alta, né? O Eduardo explicitou isso em vários trechos, a importância de se ler e tal, mas e os materiais? Né? Você tem condições de comprar os livrinhos, ler para sua neta, né? E as famílias em geral? Pois bem, agora no site do Ministério da Educação nós temos uma coleção. Eu coloquei alguns títulos ali. Você pode entrar no site, baixar esses livros, imprimi-los. Se você não tiver impressora, pode usar o próprio celular e ler para as crianças, certo? Colocar em prática as estratégias do Guia de Literacia Familiar usando estas obras. Então nós temos contos de fadas, trava-línguas, parlendas, poesias, contos tradicionais brasileiros, textos informativos, a série para bebês, que é recheada de imagens, não é? Para que as crianças comecem a adquirir o vocabulário. Enfim, é uma coleção para os pais com crianças que estão na primeira infância. São 40 títulos, tá? E isso foi feito com muito carinho pela Secretaria de Alfabetização. E tem autores conhecidos também? Você falou que gosta de música, tem alguém da música, enfim, como é que você escolheu os conteúdos? O conteúdo desses 40 livros. Eduardo, pega ali o livro de cantigas para mim. Tem um livro, Leda, de cantigas, tá? E aí eu vou contar aqui um segredinho, achou? Aqui, um livro de cantigas, tá? Aqui as cantigas. Ótimo. E aqui vem a cifra, para aqueles pais que sabem tocar. Que podem tocar. Mas aí, porque a música também, né, é uma prática de literacia, né? Tocar para uma criança, cantar para uma criança, é uma das práticas de literacia. Mas hoje nós também lançamos 30 vídeos, com a participação de Toquinho. O Toquinho, ele gravou, ele leu fábulas de Monteiro Lobato. Inclusive, eu e o Eduardo selecionamos essas fábulas. Depois o Eduardo pode falar um pouquinho sobre a seleção das fábulas. 20 fábulas de Monteiro Lobato. São adaptações de La Fontaine, Esopo e outras que ele escreveu. Né? E 10 vídeos nos quais o Toquinho interpreta cantigas infantis. Né? Cantigas de roda. E ele, então, fez arranjos especiais para essas músicas. E também nós disponibilizamos no site do Ministério da Educação as partituras para aqueles pais que queiram tocar para os seus filhos. Então, a partir de agora, o Canta Pra Mim vira também o Conta Pra Mim, vira Canta Pra Mim, Canta Pra Mim, Toque Pra Mim. Não é? Então, o programa vai ganhando esses braços. Eduardo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso é bacana porque isso abre, né? Você não precisa buscar, você já tem o material, né? Basta você querer acessar. Né? Exato. Tudo bom, Leda? Prazer, Eduardo Salenave. Leda, eu acho que é importante destacar o papel fundamental da primeira infância na vida intelectual de uma criança, né? Esse período que vai englobar os 5, 6 primeiros anos de vida da criança, às vezes ele é subestimado, um período apenas lúdico, de brincadeiras, né? Mas pesquisas mostram que já é possível perceber uma diferença, um gap na linguagem das crianças com 3 anos de idade. Então, uma criança de uma família com condição socioeconômica mais elevada, com um bom nível de escolaridade, já tem um vocabulário muito superior do que uma criança em situação de vulnerabilidade social. Então, as intervenções no campo da educação são fundamentais de serem feitas lá no início, lá no começo. E a gente não pode esquecer que um dos elementos que perpetuam uma condição social não é só o fator econômico, mas a questão da linguagem. Né? Nós herdamos a linguagem da nossa família e isso tende a ou aumentar as nossas possibilidades de ação no mundo ou restringi-las. E então pais, mesmo com baixa escolaridade, mas que praticam essas estratégias, eles conseguem romper barreiras que limitam a linguagem da criança e abrem novos horizontes. Então é muito oportuno usar esse Dia da Educação Infantil para divulgar esses materiais, porque a educação infantil muitas vezes é relegada como
uma subeducação, ou um momento só onde você deixa as crianças com alguém para ter um pouco de tempo, mas muito longe disso, a educação infantil também é importante para o desenvolvimento cognitivo, do vocabulário, e como tu disseste bem, para formar um leitor motivado, um leitor para a vida toda, né? É importante estimular também a criança, né? Isso aí, Sim. mesmo você não sendo letrado, não tendo dinheiro, folga de dinheiro e tal, você pode incentivar a criança, né? Conversando com ela, prestando atenção nela, né? É o velho prestar atenção, né? Escutar o que ela diz, falar com ela, são ações que independem da grana, né? Dependem do seu poder econômico, do tamanho da sua casa, de outros, né? De outras coisas que não estão acessíveis a todo mundo. Eu queria perguntar uma coisa. A ministra Damares fez uma parceria aí com vocês em nome dessas crianças mais vulneráveis, dessas comunidades que ela trabalha? Sim, eu estive com a ministra semana passada. Hoje nós divulgamos, há pouco, no site do MEC um vídeo de lançamento desses produtos, a coleção Conta Pra Mim e a série de vídeos, e a ministra aparece nesse vídeo. Eu não sabia, ela era uma contadora de histórias, né? E eu fiquei durante 1 hora conversando com ela, e nós já estamos em tratativas com o Ministério da Damares, né, para participarmos do programa Mães Unidas. Então, nós já criamos um material, né, que vai, de forma muito direta, dar um treinamento para essas mães que vão colocar em prática a literacia familiar. E há também uma outra parceria que está incipiente ainda, mas que diz respeito ao fortalecimento, né, das relações entre pais, né, e professores, a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Isso também faz parte do universo da literacia familiar. Então, a Damares é uma de nossas parceiras e, aos poucos, o Conta Pra Mim tem conquistado vários ministérios. Isso que é interessante, né? Então, estamos estendendo nossos braços, né, e conseguindo o apoio de outros ministérios na Esplanada. E você está ampliando esses livros? Por exemplo, quando você fala que lançou 40 livros para bebês, para crianças, né, em fase de alfabetização, para várias etapas. Estão incluídos também as pessoas que têm problemas, as crianças com deficiência ou crianças com problemas? Então, os vídeos, eles foram... há 2 versões. Uma versão com acessibilidade à comunidade surda, né? Então, você tem ali a janela de Libras, legenda, e nós fizemos isso em parceria com a SEMESP, que é a secretaria que tem a competência regimental para tratar desses assuntos, né? Ela cuida das modalidades especializadas de educação. Então, em parceria com a SEMESP, fizemos essas adaptações. A primeira-dama aparece nesse vídeo de lançamento, né, transmitindo um recado à população. Então, nós estamos também tomando esse cuidado. E esses vídeos vão para onde? Vão para as escolas? Os vídeos, eles estão no portal do Ministério da Educação, né? Então, por exemplo, o programa Tempo de Aprender é um programa que depende da adesão dos entes federados, né? Os entes federados, ao aderirem ao Tempo de Aprender, acessam uma série de conteúdos e participam de ações específicas. O Conta Pra Mim, hoje, ele está nessa etapa de sensibilização das famílias por meio dessas campanhas. Então, vamos para a segunda campanha e abastecendo o site do Ministério da Educação. Então, isso é transmitido às redes, às vezes por meio do próprio programa Tempo de Aprender. Vou dar um exemplo. Aqui em Goiás, eu recebi, semana passada, se não me engano, a visita de uma gerente da educação infantil, né, da Secretaria de Estado, e ela participa de programas, né, nos quais os pais recebem instruções para lidar com os filhos nesse período. Eles também abastecem os canais para os professores com conteúdos. E o que ela está fazendo lá? Utilizando os conteúdos que estão no site do MEC. Então, essa série de 40 vídeos, por exemplo, foi explorada pela Carla, o nome dela é Carla, né? Então, ela explorou alguns desses vídeos. Com certeza vai começar a divulgação desses materiais. Então, o Ministério da Educação está, aos poucos, né,
sensibilizando as famílias e também fazendo com que todo esse conteúdo chegue aos professores. Tem que sensibilizar também os secretários, né, de educação. Exato. Para eles poderem disponibilizar, porque o Brasil é muito grande, né? É muito desigual, né? E é gigante. Né? Mas não nós tem como a gente saber se isso está chegando. Claro que deve ter uma professora super interessada, porque isso também depende muito do interesse de cada um, né? Do comprometimento da pessoa com o seu trabalho, né? Com o seu Então, Leda, eu quero destacar então, deve ter alguém importante. no Acre interessado, mas é preciso contar para ela que existe, ou para ele. Exato. Que existe isso aqui, que existe essa possibilidade. Né? Então, tem algo que é importante de ser destacado. Os programas do Ministério da Educação, eles são vinculados à adesão voluntária dos entes federados. Né? Então, a União não pode impor, né, o tempo de aprender, o conta para mim, a nenhum estado, a nenhum município. Então, nós contamos com essa adesão voluntária. Tá? Mas aí você pode mandar um e-mail. Né? Sim, mas aí vem toda... Falando, olha, tem uma novidade aqui. Né? Exato, e aí que é o papel da União de induzir os entes federados e, por meio da comunicação, nós estamos fazendo isso, não é? Então, no âmbito do tempo de aprender, nós contamos ali com a participação de vários representantes de secretarias estaduais, municipais, num grupo de trabalho que debate assuntos relacionados à alfabetização. Nós estamos criando normativos para os programas e o mesmo para o tempo de aprender, para o Conta para mim. O Eduardo participou de várias reuniões nas quais convocávamos esses representantes, esses secretários, para que eles conhecessem os detalhes dos programas. E nós estamos estudando, Leda, também aqui a possibilidade de destinar uma parcela do orçamento lá da secretaria para as redes imprimirem esses materiais e colocarem nas bibliotecas. Então, a gente está pensando em tudo isso, ok? É que é algo muito novo, né, Carlos, no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos... Pode vir aqui. Chega aí. Nos Estados Unidos, no Canadá, em países europeus, o conceito de literacia familiar é bem consolidado, né? Com linhas de pesquisas nas universidades, vários programas. Cada estado americano tem, talvez, dezenas de programas de literacia familiar com diferentes públicos, diferentes desenhos. No Brasil é um conceito novo. Né? Então, o outro mérito do programa é introduzir o conceito de literacia familiar no Brasil, motivando mais estudos, mais programas, que os próprios entes federados criem seus próprios programas e ajudem a difundir essas práticas. Mas enquanto não criaram, enquanto eles não criam o programa, já que vocês têm, sei lá, 40 livros, tudo estruturado, né? Porque está tudo disponível. Né? Então, para eles vai chegar mastigado, né? Porque já está ali, é só baixar, né? Agora, exatamente. A gente tem, na sua secretaria estão incluídos também as pessoas que o Brasil precisa alfabetizar e que não são necessariamente crianças? Sim. São pessoas que não foram alfabetizadas ainda, ou seja, ainda temos analfabetos? Sim. E muitos? Quantos? Muitos. Mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil. 11 milhões? Absolutos, sim. Meu Deus. Dados do IBGE. Então, nós temos... Então, veja, Leda, a estratégia da secretaria. Nós estamos atacando em várias frentes, tá? Então, primeiro, valorizar a primeira infância. Uhum. Há pesquisas que mostram que aquelas crianças que aos 2 anos, né, se beneficiaram das práticas de leitura dialogada, aos 4 atingem níveis de linguagem mais elevados e aos 6 aprendem a ler com mais facilidade. Então, essas correlações existem, tá? Então, por isso a nossa ênfase na primeira infância. Priorizar a alfabetização no primeiro ano. Priorizar. Por quê? Eu já mencionei aqui aquela outra pesquisa que mostra as consequências danosas da não conclusão da alfabetização no primeiro ano, tá certo? Criar, para combater o analfabetismo funcional, né? Criar os indicadores de fluência em leitura oral. Então, a gente fala muito de analfabetismo funcional. Tá, como combater isso? Com uma boa alfabetização, preparando as crianças no período pré-escolar para a alfabetização formal. Eu não estou dizendo aqui que devemos alfabetizá-las precocemente. É o conta para mim, estimulando o desenvolvimento da linguagem, tá? Mas depois, qual que é o componente que nos auxilia a aferir a capacidade de compreensão textual das crianças? É a fluência em leitura. Um bom compreendedor de textos, ele lê com fluência. O que significa, grosso modo, ler com fluência? Ler com certa velocidade
uma quantidade específica de palavras, tá? Então, em Portugal, as crianças têm de ler de 50 a 55 palavras por minuto no fim do primeiro ano, tá? Então, crianças de 6, 7 anos. Depois, no segundo ano, de 70 a 80, no quarto, 90, 100, assim sucessivamente, certo? Então, velocidade, mas ela tem de ler com precisão, ela tem de identificar automaticamente palavras e não pode trocar essas palavras por outras, né? Mas tudo isso não basta se você não tem uma boa entonação, que é aquilo que você tem de sobra. Não, mas... Então, entonação, Obrigado. entonação, prosódia, velocidade e precisão. E é claro que a criança vai depender também do seu vocabulário para compreender aquilo que ela lê, o que chamamos de vocabulário receptivo, né? Aquilo que está no léxico semântico da criança, tá certo? Então, a aferição da fluência é fundamental para que nós consigamos combater o analfabetismo funcional. Mas a Secretaria não está se eximindo, né, da alfabetização de jovens e adultos. Nós temos um programa dentro da Secretaria que está sendo redesenhado, né, que tem como objetivo justamente, né, a alfabetização de jovens e adultos, ok? Então, a estratégia da Secretaria foi a de apresentar primeiro Conta Pra Mim. Veja que há prioridades. Primeira infância, alfabetização das crianças no início do ensino fundamental e depois vamos apresentar à sociedade esse programa de alfabetização de jovens e adultos adaptado, levando em consideração a Política Nacional de Alfabetização. Porque é um público, Leda, que é muito difícil de ser atingido, o dos adultos analfabetos no Brasil. Porque geralmente são pessoas idosas que moram no campo. Então, chegar até essas pessoas é um desafio logístico. Não vai ser mole, mantê-las motivadas. Bom, tu pensa assim, então, essa pessoa mora num local ermo, afastado, eu vou usar a internet. Mas é uma pessoa idosa e analfabeta. Não sabe usar a internet, tá? Entende? Então, tem que ser um contato próximo. Então, realmente é um desafio manter a motivação dessas pessoas, que também passam por uma série de outros problemas sociais que dificultam todo o processo de ensino-aprendizagem. Com certeza, assim, das metas ligadas à alfabetização no Plano Nacional de Educação, as metas ligadas à alfabetização de adultos são a meta ligada à alfabetização de adultos talvez seja a mais desafiadora, porque é difícil chegar até esse público. Não, depois você tem que contar com um monte de coisa, né? A motivação já é outra, porque a pessoa já está na batalha da vida, né? Já está batalhando para pagar os boletos. Não sei se ela, né? Imagina, uma senhorinha lá fazendo bolo para vender a fatia do bolo, ela nem vai pensar mais em aprender, né? Tem que motivá-la para isso. Mas sabe, né? Porque ela vai estar no outro barato. Tem muitos programas de literacia familiar que trabalham com desenho de educação intergeracional. Então, os adultos aprendem a ler, por exemplo, para ajudar os netos. Então, para ler para os netos. Isso é um bom estímulo, né? Isso é muito legal. Funciona também como estimulador, né? Exatamente. Aí... O Conta Pra Mim, ele também tem esse estímulo. E aí quando você fala em 11 milhões de analfabetos, você fala jovem adulto ou jovem adulto terceira idade, tudo incluído, né? A partir de 15 anos, jovens e adultos. Então, você tem os analfabetos absolutos e os funcionais. Então, veja, tem uma meta do PNE, que é a meta 9, que fala do combate ao analfabetismo absoluto e funcional. Então, a Secretaria de Alfabetização, ela precisa promover, por meio de programas, né, ações que combatam o analfabetismo absoluto, funcional, e a meta 5 trata da alfabetização de crianças no fim do terceiro ano do ensino fundamental. Então, veja, a meta 5 estabelece que no fim do terceiro ano todas as crianças devem estar plenamente alfabetizadas. A Base Nacional Comum Curricular puxa para o fim do segundo ano e a Política Nacional de Alfabetização diz assim: precisamos priorizar a alfabetização no primeiro ano. É um desafio tanto, não é? E põe desafio nisso, mas estamos aqui firmes e fortes nessa luta. Mas pelo que eu sei que você está lançando hoje muita coisa, mas pela sua experiência anterior, você acha que você vai conseguir a cumplicidade, vai conseguir buscar esses gestores municipais, estaduais, para comprometê-los nesse processo?
Sim, isso está acontecendo com muita intensidade no âmbito do programa Tempo de Aprender. Nós temos hoje um grupo de trabalho no qual representantes de estados, municípios, né, participam da elaboração de normativos específicos para certas ações do programa Tempo de Aprender. Vou dar um exemplo. Há, no âmbito do Tempo de Aprender, um Estudo Nacional de Fluência em Leitura Oral. Então, nós estamos elaborando os normativos, né, detalhando como ocorrerá esse estudo, de que maneira os professores, né, vão submeter seus alunos a esse estudo, para aferirmos a capacidade de compreensão, no fundo, das crianças. Né? Porque o propósito da leitura é a compreensão, mas ler não é compreender. Nós lemos para compreender. E para sabermos se as crianças estão compreendendo o que leem, precisamos aferir a fluência em leitura. Então, esses representantes estão participando, né, da especificação da elaboração dos normativos. Então, tem ações no Tempo de Aprender ligadas ao assistente de alfabetização. Então, a União, né, auxiliando não na contratação, né, porque existem regras específicas para que o assistente participe, né, do processo de alfabetização, auxiliando o professor regente. Então, eles participam disso. Então, há sim um comprometimento dos entes federados, né, e acho que um dado que eu não transmiti aqui para aliviá-la, hoje são mais de 3.800, né, municípios que aderiram ao programa Tempo de Aprender. Então, tá, nós estamos quase aí, estamos atingimos já uma boa marca em função da pandemia. Nós prorrogamos o prazo de adesão. Então, estamos agora finalizando alguns normativos e esses representantes, então, entenderam que poderíamos prorrogar mais uma vez o prazo para que aqueles outros que ainda não aderiram participem do programa. E a própria envergadura do programa Criança Feliz, né? Acho que o secretário comentou mais cedo, é o maior programa de visitação domiciliar do planeta. Né? São centenas de milhares de famílias, é um negócio de uma dimensão fantástica. Então, é uma parceria muito promissora que tem o potencial de chegar a centenas de milhares de famílias vulneráveis no Brasil, divulgando os conceitos de literacia familiar, divulgando essas práticas. E isso também leva essas famílias a, vamos dizer assim, cobrarem das escolas iniciativas ligadas à leitura, ao envolvimento das famílias. Isso gera um círculo virtuoso envolvendo as famílias, as escolas, para aquele público que mais precisa, né? Muito bom. Eu desejo muito boa sorte para vocês. Sei que é um trabalhão, né? Um desafio para muitos talheres. Mas eu acho que vocês dão conta. Estamos aqui. Nossa equipe é muito, muito competente. O Eduardo está voltando à Secretaria de Alfabetização. Eu também conto com a participação do Fábio Gomes, que é um exímio, né, profissional, que participou intensamente do desenho do programa Tempo de Aprender. O William, que hoje é conselheiro no CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Ele foi meu assessor, agora é um de meus diretores, está à frente do programa Conta Pra Mim. Então, teremos ao William também a produção desses materiais. Ele supervisionou durante meses, né, a produção desses livros, desses vídeos, e anunciaremos em breve mais novidades. Então, a Secretaria não para em pouco tempo. Apresentamos muita coisa, muitos produtos, né, à sociedade brasileira, e vamos continuar assim. E está tudo disponível no site para os professores acessarem. Os professores Exatamente. E as famílias, né? Quem quiser, né? O pai, a mãe, a avó. Durante a pandemia, o que aconteceu? O Conta Pra Mim, os conteúdos começaram a ser acessados pelos professores, e o Tempo de Aprender, que tem esse curso que é aberto a qualquer cidadão, né, que é um curso para os professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, nós começamos a receber inscrições de pais. Então, a pandemia nos contribuiu nesse sentido. Né? A pandemia aproximou vocês das famílias, né? De alguma Exatamente, forma. exatamente. Que bom. Espero que todos tirem proveito. Hein? A gente não tenha a Leda participando de materiais do Conta Pra Mim, né? Pois é. E como assim?
Lendo histórias para as Ó, crianças. vamos embora. Eu gosto de ler histórias. Acho importante contar histórias. E vivi isso com meu filho muito na prática. Acho que ajuda muito a criança a se desenvolver, né? Com certeza, com certeza. Ajuda muito. Acho muito legal. Parabéns, estou torcendo por vocês. Boa Muito sorte obrigado. aí, Eduardo. Boa sorte aí, Nadalim. Valeu, muito obrigado Valeu. aí pela força. Tá? Um Tchau, grande tchau. abraço, boa sorte e vai fundo. Pode deixar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado a vocês. Tchau, Tchau. tchau.